E o Wallace, esse jogo do Vasco, pelo menos pra mim, Matheus, eu acho que assim, quem saísse desse jogo era campeão. Né? O Tite fala muito isso até Sim. hoje. A Vocês tinham uma maioria do pessoal fala percepção disso também, de que o Vasco talvez fosse o time a vocês baterem ali, tipo assim, o Vasco é o time mais forte aqui da competição, assim. Ali eu acho que, de certa forma, até foi uma final antecipada, né? É verdade. Porque o time do Vasco era muito forte. Tinha Muito. Diego Souza, Alexandre, né? E o Dedé, cara, Dedé. até o Dedé é bizarro, gente. Fábio, Era né? bizarro, jogava muito. Éder. Então, tinha muito... Era um Vasco muito forte, né? Muito. Então, as duas equipes que também no Brasileiro do ano anterior tinham Disputado até competido o ali. final. Então, isso dá um parâmetro que talvez ali tenha sido, sim, uma final antecipada, né? Sim. E graças a Deus o Paulinho tava lá pra nos salvar também, né? E a chegada assim do Guerreiro, ela é determinante pro Corinthians ser campeão do Mundial, obviamente, né? Porque ele faz os 2 gols. Nós já conversamos com muitas pessoas que falam que o Guerreiro era bizarro assim em treinamento também, que você mandava qualquer tipo de bola pra ele dominava e ia pro gol. Finalização, treino de finalização, era 10 chutes com a esquerda, ele acertava 9, fazia 9 gols. 10 chutes com a direita, ele fazia 9 gols com a direita, que ele era bizarro, assim. O senso de espaço dele acho que talvez dos centroavantes, assim, que eu marquei, só o Fred. Fred Sim. também. Você pegou o Fred no auge, né? No Fluminense, assim, mais senso de espaço, né? Então, qualquer bola que viesse, ele conseguia controlar e assim. Pensava rápido jogar. também, né? Também, mas é porque tem uma coisa na marcação, você tá de fora, a sensação é que o jogo às vezes é lento, né? Aham. Mas quando você tá lá dentro, você acha que às vezes dá pra antecipar, né? Um Guerreiro não havia essa Não possibilidade. tinha como. Era muito esquisito, ele conseguia controlar o espaço muito bem. Era impressionante. E é o tipo de coisa que pra nós que estamos de fora, não é nem que é mínimo, é imperceptível pra nós. Tipo assim, eu nunca vi alguém falando sobre questão de controle de espaço, por exemplo. É a primeira vez que eu tô vendo alguém falando. Tipo assim, pra mim isso nem existia, vamos dizer assim, entre aspas, um controle de espaço, um mapeamento do campo, do cara saber onde ele tá, o que ele pode fazer, sabe? É muito difícil, assim, pra nós que estamos de fora reparar isso. E o Guerreiro tinha disso. O Danilo também tinha disso, né? Uhum. Porque o Danilo não era um cara rápido. Não, dele não Entendeu? cadenciava Então, muito o jogo. Mas eu falo porque assim, né? Hoje em dia se fala muito que o campo não tem mais espaço, né? Eu não acho que seja a questão de espaço. Os espaços, eles continuam existindo. Você não tem tempo. O tempo é menor, porque o jogador hoje é mais rápido, né? A questão física. Então, o Danilo, ele conseguia se posicionar onde ele tinha um segundo a mais. O Guerreiro é a mesma coisa, né? Então, ele conseguia ter 2 segundos a mais. E a grande diferença dos grandes jogadores é que eles conseguem ter um time maior para ver o que ele vai fazer com a bola. Um exemplo claro disso é que o Neymar, ele tem 3 segundos, 4 segundos a mais do que um jogador normal. Porque além da qualidade dele, ele te inibe de você tomar uma decisão. Você sabe que pode ser driblado. Então ele consegue, através dessa intimidação, da qualidade dele, inibir a marcação, sabe? Então, Cada escadinha não sei que se ele vocês dá estão ali conseguindo pra me tentar- entender. Não, claro. Claro. Eu tô- Claro. Cada escadinha que ele dá ali, o cara fica... Pô, será que eu dou o bote? Mas se eu der o bote aqui, ele vai sair, vai... Mas os espaços, para mim, eles continuam à venda, existindo. Então, agora o tempo, ele realmente diminuiu. As equipes, tudo bem, que jogam mais próximas, né? Em torno de 30, 40 metros ali. Mas você não tem muito tempo. E esses jogadores que conseguem ter mais tempo, né? São os diferentes, que conseguem fazer a coisa, né? Tanto que a gente pode citar o Danilo, que era esse cara. A gente vê o Ganso, que praticamente andando em campo, ele consegue ter tempo tá pra ver o louco que isso aí. fazer, né? Pra mim é um dos melhores que eu vi jogar no estádio, assim. Mas é exatamente isso, né? O Ganso, ele consegue ter 2, 3 segundos a mais, assim, do que nós que somos normais, assim. Nós que somos normais. Pô, tá doido. Ô, Wallace, e você sabia que pós-campeão, título, pô, como disse, do Brasileirão, de certeza que vocês comemoraram muito tudo. E aí fica meio que aquela coisa de preparação pro Mundial, né? Acho que era meio que o ônus da Libertadores terminar no meio do ano era isso. Sim. Que parece que esse meio tempo entre junho e dezembro, ele virava um nada. O Corinthians tava na zona de rebaixamento. Porque era uma preparação Que eu lembro que o Tite ficava em cima dos caras. Era uma preparação incessante pro Mundial, né? Eu acho que isso é o ônus da competição terminar no meio do ano. Né? Libertadores. Isso era ruim, né? Porque acaba que
Você vem de muita pressão, né? Sim. Automaticamente o corpo dá uma relaxada. Não é nem que você queira, né? É quase que inconsciente. Natural. Tanto que você vai ver poucas vezes uma equipe ser bicampeã, tricampeã. A gente pode contar quantas se tornaram campeã brasileira 3 vezes ou 2 vezes. Quantas... 3 vezes Então, só o São Paulo. Tem o São Paulo. Então, pra você ver que a complexidade é muito grande de você vencer, porque o estresse é muito grande. E te desgasta mentalmente demais, né? Tanto que até da própria Libertadores, as equipes nos últimos anos que têm ido disputar o Mundial e não têm conquistado o título é justamente porque não consegue. Você sai hoje em dia, né? Você sai da Libertadores, você já vai pro Mundial. Né? Isso também é cansativo demais. Você chega desgastado física e mentalmente, né? Sim. Porque não é simples. Não é simples você manter o cara com nível de concentração diante de tanta pressão que se tem, e ainda mais se tratando de Brasil, né? E a responsabilidade ainda é maior. Muito maior, verdade. Ô Léo, imagina você tá de boa, entre aspas, vamos dizer, né? Tá em casa e chega a notícia que você vai disputar um Mundial. Você tava em casa quando chegou a notícia? Como é que foi? Eu tava em casa e aí acabou que saiu no Globo Esporte, né? Você viu na televisão? Eu tava assistindo Os relacionados. Vamos assistir aqui o Globo Esporte só pra ver. E aí eu vi que meu nome tava lá, né? Aí, pô, foi... Deu aquela sensação. Já se imaginou marcando torre, já? Já. Eu já tava pensando Vou pegar. Vai dar no imaginando meio. Como é que seria ser campeão, né? E ainda no dia da viagem para o Japão, ainda eu quase perco, né? O voo? Não, o ônibus. Porque eu tava aqui na... Você jogou o 3x1, né? Do brasileiro que a gente perdeu pro São Paulo. Joguei. E a gente tem ali, acho que era na segunda-feira que a gente viajaria, se eu não me engano aqui. E eu tava em casa e tinha que chegar lá, acho que às 3 da tarde e tal. E quando eu saio, a radial tá parada. Não mexia. Você morava no Tatuapé? Eu morava no Tatuapé. É por conta já do... Eu não sei. Do aeroporto. Provavelmente. Só que eu não imaginei, porque o trajeto de lá... oposto. É longe demais. É oposto, né? Mas só que eu pensei que daria tempo, porque como eu ia treino todos os dias, eu gastava em torno de 20, 25 minutos, né? E aí eu peguei ali, tinha saído, ainda saí cedo, né? Eu saí, era por volta de... Eu falei, vou chegar cedo. Só que eu saí, era 1 hora antes. Meu Deus, eu não andava. Aí quando eu chego na radial ali, que vai pra Ayrton Senna, não sei... Cai ali na salinha pra Marginal. O taxista parou e falou, velho, não vai andar. Você falou, pelo amor de Deus. Eu falei, pelo amor de Deus, eu vou ficar aqui não. Aí eu buzina. Eu peguei minha mala, desci, comecei a meio que fazer assim pras motos, né? Aí Caraca, que você história... começou a pedir. Você ia pedir caramba pro motoboy. Aí qualquer um que passava. Não, tava passando e foi até que um parou. Eu falei, velho, eu te dou uma pila aqui, te dou um dinheiro aqui, preciso chegar lá num parque ecológico, pelo amor de Deus. Aí o cara olhou, pô, você é jogador, né? Eu falei, sou, velho. E tal, aí botei a mochila, mano. A história mala, sensacional, né? Isso. Mala na... Ô, Wallace, mas e aí, mano, se o cara te sequestra, mano? Não tava nem pensando nisso. Não ia sequestrar, velho. Aí eu botei o capacete, né? E fui. Cheguei lá, graças a Deus, cheguei às 3 horas, no horário. Mas ia ficar pelo meio do caminho. Porque... Olha, o Wallace ia perder a viagem. E saiu pedindo, saiu fazendo assim pros motoqueiros. Saí. Me ajuda. Dei muita sorte nesse dia, assim, de ter aparecido esse cara aí que me deu uma carona, né? Mas eu paguei a ele. Claro. E aí chegou, conseguiu... Cheguei bem suado, assim, né? E eu tava com medo de cair da moto também, né? Porque eu não tinha prática e tal. E eu tava com era ainda mala, não essas malas de rodinha, mas mala de mão, assim. Sim, pesada. Aquelas de alça, exato. Aí eu peguei ela, botei assim. E fui, né? Pedi pro cara só que fosse mais de boa e tal. Ele saiu cortando e foi pelo acostamento ali da Ayrton Senna. E a gente conseguiu chegar. E chegaram quantos dias antes lá, o Wallace? A gente parou em Dubai, né? Ficou uns 3 dias, se eu não me engano. Depois mais uns 5, se eu não me engano. Acho que o jet lag de boa? Foi de boa, foi tranquilo. E como que foi chegar no aeroporto aqui e a fiel torcida foi tomando o aeroporto? Legal, né? Antes de sair já tava, né? Sair, Foi bonito. Foi muito bonito, marcante, né? Deu um gás a mais pra vocês? Sempre dá, né? Sempre dá, mas também não era nada que fosse surpresa pra gente, né? O torcedor do Corinthians faz isso quase que todo jogo, né? Então, era uma coisa corriqueira que a gente já tava habituado a ver, emocionou todo mundo, a gente filmou, todo mundo filmou. Mas, de fato, criou aquela coisa, pô, a gente precisa vencer, precisa trazer isso pra cá.
E lá no Mundial, né, teve E aquela... quando chegou lá também? Que Foi legal. Pô, cara, é a sensação, né? Porque o Japão tava tomado de corintiano, né? O Sheik fala Aí isso, né? Que isso é ele... uma coisa meio bizarra, né?